Tenho comigo António Gonçalves Ferreira. Muito obrigado por vir até aqui à nossa entrevista, ao nosso Muito local de obrigado. entrevistas. António Gonçalves Ferreira, que é o presidente da UNAC, que é a União da Floresta Mediterrânica. Portanto, o que é que nós vamos querer saber? Começando exatamente neste ponto, drones. Drones, permita-me esta pergunta, serão uma boa ferramenta para a preservação da floresta? Os drones são obviamente um auxiliar moderno e importante, não é? Tecnológico, que nos permite, pronto, tirar partido da evolução e das novas tecnologias, chegar a locais mais inacessíveis, fazer o uso mais de pormenor, mais de precisão de tudo o que seja proteção de plantas, proteção contra pragas e doenças. Portanto, um conjunto de elementos de eficiência que a utilização das tecnologias mais modernas nos permitem e que, obviamente, na floresta também têm o seu lugar. Já estão a ser utilizados. Já estão a ser utilizados, portanto, já há várias experiências com drones na aplicação de produtos de defesa da floresta contra pragas e doenças. Penso que até em termos de plantações, de sementeira, não tanto plantação, mas de sementeira, já há trabalho feito nessa área. Sr. Presidente, qual é que é a representação deste tipo de floresta, portanto, floresta mediterrânica em Portugal? Sim, a floresta mediterrânica básica, que é o montado sobre Idazinho, são cerca de 1.200.000 hectares em Portugal. Mas há um conjunto muito mais vasto de territórios mediterrâneos que não incluem só essas duas espécies, mas que incorpora outros carvalhos, zonas de pastagens naturais, mesmo zonas mais a norte com outro tipo de espécies que nós podemos considerar que estão dentro do clima mediterrâneo e que essencialmente têm o mesmo regime de uso, que é um regime caracterizado por um uso múltiplo, multifuncional, normalmente silvopastoril ou agro-silvopastoril, com mosaicos que permitem, por um lado, ter mais pessoas no território e, por outro, também estar mais defendido contra quer os riscos bióticos, nomeadamente as pragas e doenças, quer os riscos abióticos e os fogos que recorrentemente nos fustigam. Mas neste caso concreto, este tipo de floresta mediterrânica não é tão vulnerável aos incêndios. Ela não é vulnerável porque tem lá pessoas e porque é gerida. Porque se houver um incêndio, é verdade que as espécies mediterrânicas têm depois mecanismos de resiliência diferentes, por exemplo, do pinheiro ou do eucalipto, mas se houver um grande incêndio, elas ardem na mesma. Portanto, a grande diferença está na gestão e na presença humana que permite, por um lado, diminuir o risco e, por outro lado, estar logo em cima do problema quando aparece um foco de incêndio ou um pequeno fogacho. Então, pegando justamente nesta matéria que ainda, infelizmente, está muito na nossa memória, aquilo que eu diria há poucos dias ainda presenciámos, portanto, os incêndios, mais uma vez, os incêndios em Portugal. Há quem diga que, mudando um tanto o mosaico florestal em Portugal, que seria uma boa possibilidade de evitar os incêndios. Se essa alteração do mosaico trouxer agregada uma atividade económica que seja rentável e que permita que exista uma economia nesses territórios que foram sendo abandonados ao longo dos tempos porque o modelo económico que estava por trás deles desapareceu, portanto, sim, isso é verdade. Se pura e simplesmente lá pusermos árvores diferentes e as deixarmos à sua sorte ao abandono, elas irão arder como as outras que arderam antes delas. Portanto, o problema, o paradigma, a alteração de paradigma não está tanto na alteração da espécie. Uma paisagem de mosaico, obviamente, tem menor risco, mas a grande alteração está em conseguirmos voltar a implantar no território
um modelo económico que permita que exista uma economia nesse mesmo território. Independentemente de a floresta, a árvore neste caso, ser mais ou menos combustível. Independentemente da árvore ser mais ou menos combustível. Portanto, o que nós temos é que ter economia, temos que ter meios de prevenção. Nós não podemos trabalhar nos fogos, na perspectiva da defesa da floresta contra incêndios, nos 60 dias de risco máximo de incêndio daquela árvore. Portanto, ou que ela tem maior probabilidade de arder. Nós trabalhamos na floresta nos outros 300 dias do ano e aí sim é que nós temos que a ter gerida. O conceito de limpeza é um conceito que não é extrapolável para a totalidade do território, porque é economicamente insustentável, portanto não há volume de investimento que permita manter o território todo com um risco de incêndio zero. Portanto, tem que haver gestão, tem que haver zonas estratégicas onde são colocadas zonas de menor carga combustível, nomeadamente nos limites periurbanos, ao longo das estradas, em pontos, nas chamadas faixas primárias. Portanto, todo esse trabalho é feito nos outros 300 dias em que ninguém fala da floresta. Depois, nos 60 dias em que podem acontecer problemas, é preciso que se use esses investimentos. E quando nós vemos, por exemplo, este ano no fogo do Alvão, em que a rede primária estava feita, mas pura e simplesmente não foram lá colocados meios, portanto, os fogos não se apagam com a rede primária. Os fogos apagam-se colocando meios na rede primária que foi feita para permitir que esses meios lá fossem colocados. E aí entra uma componente, que é a componente da especialização no combate a incêndios. É óbvio que ninguém põe em causa que é importante e prioritário defender as pessoas e defender as primeiras habitações e os limites das povoações, mas é também importante defender o ativo económico que é a nossa floresta. Porque se nós não defendermos esse ativo económico, se nós deixarmos que os fogos tomem a dimensão que tomam, depois é preciso evacuar povoações, há casas ardidas, há muito mais dificuldade em controlar. Portanto, nitidamente falta, depois do trabalho dos 300 dias que nós temos em baixar o risco durante o ano, falta que, em situação de crise, em situação de incêndio, haja uma utilização e haja essa especialização no combate. Portanto, temos que combater os fogos na floresta, não os podemos deixar tomar as dimensões que estão a tomar, porque só assim se protege o resto do património. E isso faz parte do que foram as recomendações da Comissão Técnica Independente depois dos fogos de 2017 e é uma vertente que parece que foi esquecida e que ninguém está no terreno a defendê-la. Nós gostaríamos de ver o ICNF, a Autoridade Florestal Nacional, a defender de forma evidente, concreta e com resultado que há uma estratégia de combate aos incêndios que passa também pela especialização e pelo combate e pela defesa do ativo florestal. Muito bem, uma excelente explicação, mas no entanto, a percepção que eu tenho é que a floresta mediterrânica, aliás, como já frisámos, não tem muito esse problema dos incêndios. Ou seja, por outras palavras, não é uma preocupação sua enquanto Presidente desta União da Floresta Mediterrânica? Não, é uma preocupação e nós investimos anualmente vários milhões de euros em faixas de defesa e contenção, os aceiros, na redução da carga combustível. Ou seja, fazem o trabalho de casa. Fazemos prevenção, temos pecuária, que permite também baixar o nível do extrato arbustivo e das pastagens e das ervas, não é? E que reduz enormemente a intensidade de qualquer fogo que se declare e que apareça, porque também na zona da floresta mediterrânica nós no verão temos temperaturas de 35, 40 graus recorrentemente durante o dia. Mas vocês conhecem a vossa floresta, vocês sabem, portanto, a floresta está bem organizada. Ela organizou-se naturalmente, maioritariamente, não é? Organizou-se naturalmente. E mesmo
o famigerado eucalipto, não é? Que é sempre rotulado como a fonte Pois. dos problemas. O eucalipto ocupou áreas que por si, por razões naturais, por razões edáficas, não estavam ocupadas com outras espécies. Portanto, foi uma organização natural do território que, sendo gerida, tendo uma atividade económica, está mais defendida, tendo pessoas, elas estão mais presentes e podem atuar quando existe um problema, tendo pecuária, têm a carga combustível mais baixa e, por isso, o risco do incêndio tomar grandes proporções é sempre mais reduzido. Portanto, uma situação que está muito bem acautelada. Que a história acautelou, que nós estamos a fazer o Vocês nosso contam. papel, nosso papel, mas é um pouco a história que acautela. Portanto. Quais é que outros afazeres é que tem uma união de floresta, da floresta mediterrânica? A UNAC é um projeto que surgiu já há alguns anos, há quase 2 décadas, e que tentou, através da união de um conjunto de associações de produtores florestais da realidade mediterrânica, que vai desde Castelo Branco até Odmira, abarcando a grande maioria do Alentejo e a Beira Interior e o Ribatejo, tentou agregar, no fundo, preocupações dessas organizações que recorrentemente se dirigiam às mesmas instituições, às mesmas pessoas com os mesmos problemas, e tentou criar, no fundo, uma base de conhecimento comum, essencialmente a 3 níveis, ao nível do mercado, ao nível do apoio técnico e ao nível da comunicação. Portanto, tem sido nessas 3 vertentes que temos trabalhado, dando mais informação aos nossos produtores para eles se posicionarem adequadamente no mercado, procurando responder aos desafios técnicos e criando uma relação diferente com a investigação e com a inovação e divulgando, comunicando não só os benefícios e as mais-valias do nosso sistema de produção, mas também tudo o que se conseguiu em termos de conhecimento de mercado e de conhecimento científico, de modo a que ele chegue aos seus utilizadores finais. Portanto, isso tem sido as 3 grandes áreas de funcionamento da UNAC. Portanto, a rentabilidade da floresta mediterrânica é muito vasta e diversificada. O resultado económico da floresta mediterrânica tem a vantagem de ter várias componentes e por isso poder de alguma maneira também, incluindo a pecuária, estar de alguma maneira menos sujeito ao normal funcionamento da economia, que tem ciclos de crescimento e ciclos de quebra. Portanto, neste momento estamos a viver um momento em termos da cortiça de menor rentabilidade, com uma quebra acentuada do preço à produção, com uma quebra da qualidade da cortiça que decorre também dos últimos ciclos climáticos, com mais temperatura e menos precipitação, e que resultam numa menor margem para o produtor. Portanto, estamos num ciclo descendente. Há 4 anos atrás tivemos 2, 3 anos de ciclo ascendente. Obviamente, quando temos, por exemplo, um rendimento pecuário que é um rendimento anual e não um rendimento cíclico, como é característico da floresta, isso permite-nos, de alguma maneira, passar um bocadinho menos penosamente por alturas menos interessantes da atividade, das outras atividades. O que é que se perspectiva em termos de futuro? O que mais há a fazer na vossa união? Sim, nós continuamos a acreditar naquele que é o nosso produto base, que é a cortiça, não é? Que é um produto extraordinário com características únicas, mas que tem que ter um valor acrescentado grande para permitir que a remuneração aos produtores seja adequada. Ainda somos os maiores produtores mundiais. Somos e havemos de ser, se Deus quiser, e continuaremos a ser. A multifuncionalidade, portanto, a tal capacidade de ter em subcoberto da floresta as atividades pecuárias e o mosaico, portanto, porque a grande maioria das nossas explorações, para além de terem floresta e pecuária, também têm agricultura e então se tiverem agricultura de regadio, mais resilientes serão. Portanto, no fundo, é dessa possibilidade multifuncional dos nossos territórios que é nessa base que será construída, no fundo, a resiliência das nossas empresas. Muito bem. António Gonçalves Ferreira, muito obrigado
pela sua entrevista. Ficámos a conhecer melhor a floresta, este tipo de floresta mediterrânica,